Bom, primeiro, bom dia a todos. Meu nome é Giovanni, como o Diego já adiantou aí, eu sou advogado, moro aqui pertinho, em Belo Horizonte. Sou casado, tenho 3 filhas, 2 filhas e um filho. E o Diego já é um amigo, tem essa amizade à distância, mas já é um amigo próximo no coração, pelos ideais que nos unem, que são os ideais da fé católica. E aí eu fico realmente muito satisfeito, muito feliz e muito alegre de ver que vai se confirmando essa ideia que a gente tem já há alguns anos, de que o Brasil tem uma missão especial nos nossos tempos, e que essa missão especial vai se confirmando por, de fato, uma reação católica que está acontecendo no Brasil, né? Já há alguns anos, o Brasil vem vivendo vários processos. Primeiro, passa por um processo de decadência muito grande, eu acho que isso é inegável. Basta olhar por alguns poucos minutos qualquer noticiário, ver se pela própria redação do noticiário, de que o Brasil, já pela sua língua, passa por um processo de decadência. Mas, junto a esse processo de decadência, Deus, Nosso Senhor, Nossa Senhora, tem suscitado no Brasil uma reação que vem a partir dos católicos, que são os mesmos que fundaram essa nação. E aí eu fico muito feliz de vir aqui em Sete Lagoas e ver, né, essas pessoas reunidas num sábado, no final de ano, com todas as ocupações que a gente tem nessa época, com toda a agitação que infelizmente marca essa época, que é uma época que deveria ser dedicada à meditação, a um exame de consciência bem feito do que foi o ano, a preparação para a celebração do Natal, a vivência do Advento, se preparando para a celebração do Natal, mas também se preparando para a segunda vinda de Nosso Senhor. Isso aqui é uma coisa que a gente se esquece muito e é difícil escutar, mas o Advento, o tempo litúrgico do Advento se dedica a 2 coisas, são 2 dos seus fins. E aí se vê justamente pela liturgia, na divisão entre os 4 domingos. Os 2 últimos domingos já são uma preparação próxima à celebração do Natal. A vivência litúrgica do mistério da encarnação de Nosso Senhor. Mas os 2 primeiros domingos, a igreja quer nos preparar para a segunda vinda de Nosso Senhor. Infelizmente, na igreja esse assunto foi se esquecendo, às vezes por uma prudência que foi se excedendo, para não os padres não adotarem um discurso que poderia se chamar apocalíptico, mas é preciso também meditar sobre a segunda vinda de Nosso Senhor. Então, esse tempo que deveria se dedicar a isso, infelizmente, às vezes a gente se joga aí nessa agitação do mundo de hoje e esquece dessas meditações que são tão importantes. E ver vocês reunidos aqui, deixando de lado essa agitação, pelo menos por um dia, para estudarem mais, aprenderem mais, para conviverem, para se conhecerem. E sobre um tema tão importante, que é a família, é um sinal de que realmente o Brasil tem uma missão especial no nosso tempo, e Deus e Nossa Senhora Aparecida estão gestando uma reação católica que tem a capacidade de mudar a história. Não pela força ou pela qualidade daqueles que estão envolvidos nessa reação, mas pela origem dela, que é uma origem completamente sobrenatural. Naturalmente, não há explicação nenhuma para isso que está acontecendo. Bem, superado esse agradecimento pelo convite e pela presença de vocês aqui, vamos entrar agora no tema propriamente dito. É engraçado porque muitas pessoas podem se ter perguntado por que a escolha desse tema pelo pessoal do Centro Senhora da Luz, de falar sobre família. Parece que existem alguns temas, aliás, muitos outros temas, que sejam mais importantes que esse. Mas esse tema é fundamental e importantíssimo. A irmã Lúcia
Fátima é um acontecimento único na história, né? O aparecimento de Nossa Senhora em Fátima, a revelação que ela faz ali, é um acontecimento único. Pode-se dizer que só a encarnação foi um acontecimento histórico mais elevado do que Fátima. E isso está confirmado pelo próprio magistério da Igreja. São fartas as citações dos Santos Padres, desde a aparição de Fátima até hoje, que confirmam a importância fundamental de Fátima para os nossos tempos. É claro que é uma revelação privada, é claro que ela não adiciona, acrescenta nada à revelação de Nosso Senhor, mas ela é fundamental para o entendimento dos nossos tempos. Então, estudem, quem tiver oportunidade, estudem e se aprofundem sobre esse tema, sobre Fátima, porque ela é o grande clarim, né, a grande soada de trombeta que Deus quis para iniciar os nossos tempos. E a própria Nossa Senhora que vem nos trazer isso. Se aos outros tempos foram dados profetas, para os nossos tempos, e foram dados profetas e grandes santos que desempenharam essa função de profetas, para os nossos tempos, Deus nos deu sua própria Mãe Santíssima, que comparada ao conjunto de todos os outros santos, é sumamente elevada. Né? A distância que há entre os santos consideradas todas as suas virtudes somadas, é uma distância dentre eles e as virtudes de Nossa Senhora, é uma distância intransponível. E vejam o exemplo dos grandes santos que a Igreja tem. Santo Inácio, São Bernardo, Santo Antão, Santa Teresa de Jesus, São João Bosco, são grandíssimos santos. São Francisco de Assis. Quando se vê a vida desses homens, a gente vê a virtude em grau máximo. Mas se a gente juntar as virtudes desses homens que eles praticaram, juntar e somá-las todas, ainda são uma migalha, um grão de areia, uma gota de água, diante do oceano de virtudes e graças que é Nossa Senhora. E foi ela que Deus deu aos nossos tempos. Então, essa é a importância de Fátima. E a irmã Lúcia, a principal vidente de Fátima, né, disse certa vez, em uma carta, que a batalha final entre Deus e Satanás se daria sobre os temas de vida e família. A batalha dos nossos tempos, portanto, entre Deus e Satanás, é sobre também o tema da família. Por isso que é fundamental que os católicos se debrucem sobre esse tema. Entendam quais são as bases da família, para que a gente possa lutar junto com Deus essa batalha final que é travada contra Satanás. Por que isso? A gente já vive há pelo menos 600, 500 anos um processo de incivilização, de destruição das bases que foram lançadas por ação do cristianismo, que sustentam o que a gente chama de civilização cristã, civilização ocidental. E este é um processo, é a primeira noção que a gente precisa ter. Nós não chegamos ao estado atual por acaso, por coincidências da história que foram acontecendo e nos trouxeram a este momento em que a civilização, pode-se dizer que a civilização cristã está morta. Foi um processo premeditado, um conjunto de ações ordenadas a um fim que nos trouxeram a isso. A este conjunto de ações ordenadas a um fim, e ações aí que vão se estendendo por séculos, dá-se o nome de revolução. É a revolução com R maiúsculo, que vai se tornando atual em cada tempo pelas revoluções com R minúsculo. Pela clássica, que ficou clássica e dominante classificação histórica, esquema histórico, que foi feito por um brasileiro
pelo professor Plínio Corrêa de Oliveira. Né? Nós vivemos 4 grandes revoluções, estamos, e parece que realmente estamos vivendo aí os pródromos, a aurora de uma 5ª revolução. E aí, bom, não é o tema da palestra hoje, mas a classificação do professor Plínio Corrêa de Oliveira é a primeira revolução sendo a Revolução Protestante de 1517, onde se diz não à igreja, não à hierarquia da igreja. A segunda revolução, a Revolução Francesa de 1789, onde se diz não a Cristo, se renega a Cristo e a Deus, há um ódio contra Deus. A terceira revolução, a Revolução de 1917, a Revolução Comunista Russa, e a 4ª revolução, a Revolução Sexual de Sorbonne, de 1968. E aí a gente chegou nesse estágio em que a gente está. Pois bem, o final deste processo, isso é muito ligado à Revolução Sexual de 68, é a destruição da família. Por quê? Porque os revolucionários perceberam que é preciso destruir o direito natural. A estrutura que mantém uma sociedade ativa, se desenvolvendo e servindo ao bem comum. O que é o bem comum? É o estabelecimento das condições para que cada pessoa atinja o seu máximo, atinja o seu fim. Qual que é o fim de qualquer pessoa? É a santidade. É a contemplação de Deus. Nós fomos criados para isso, para contemplar a Deus. Então, uma sociedade que atenda ao direito natural é uma sociedade que persegue o bem comum, e o bem comum é justamente estruturar a sociedade para que cada pessoa possa se desenvolver rumo à contemplação de Deus. Então, eles percebem que é preciso destruir, então, o direito natural, né? A lei natural, que é essa estrutura... Quer trocar? Gente, só um recado rápido. As confissões estão sendo lá no refeitório, lá no fundo, beleza? Aí vocês podem ser em ordem, que o padre vai atender todos. Aí vai parar no almoço, beleza? Obrigado. Desculpa, pode continuar, João. Obrigado. Que é essa estrutura que mantém viva a sociedade. E sem haver uma sociedade, é impossível qualquer homem chegar à santidade. É um ponto também. A gente vai ver por quê logo mais à frente. Pois bem, primeiro, eles tentaram desestabilizar a sociedade, destruindo a igreja, tirando a influência da igreja sobre a sociedade. É a Revolução Protestante. Perceberam que, ainda que tenha provocado um dano grave na estrutura social, a estrutura social ainda se mantinha de pé, ainda que meio manca. Depois, tentaram tirar a própria estrutura política da sociedade com a Revolução Francesa, com a vitória dos postulados liberais, com a destruição da autoridade política, da autoridade social. Mas viram que mesmo assim a sociedade, ainda que mais manca ainda, mas estava em pé. Depois tentaram destruir a estrutura econômica da sociedade. A Revolução Comunista de 1917. Destruir aquilo que a sociedade tinha de ordenamento econômico. Viram que, mesmo assim, ainda que muito deficientemente, mas a sociedade ainda permanecia em pé. Porque eles perceberam que, ainda que o cumprimento do homem em relação aos seus deveres religiosos, o cumprimento do homem em relação aos seus deveres políticos, o cumprimento do homem em relação aos seus deveres econômicos, ainda que sejam postulados, mal digamos assim, mas cláusulas da lei natural, é óbvio que a lei natural não tem cláusulas, como tem a Constituição, como tem o Código Civil, mas seriam como que cláusulas, postulados, artigos da lei natural, não são a própria essência da lei natural. A essência da lei natural são os temas de vida e família. É isso que a gente chama de
direito natural primário. Porque se baseia naquilo que o ser humano tem de mais natural, de mais essencial. Destruir, eles perceberam então que destruir isso, destruir o direito natural pela sua essência, pelo seu núcleo essencial, seria o golpe final da revolução contra a civilização cristã. Vejam que isso é um ataque ordenado. É preciso que nós católicos acordemos para isso. Há homens que acordam e dormem pensando em como fazer com que a civilização cristã caia finalmente. Vivem para isso. Fazem os maiores sacrifícios para isso. Às vezes os sacrifícios são tão grandes que mesmo eles servindo à iniquidade, à maldade, a gente até admira o senso de entrega desses homens. Então, por exemplo, Lenin, que era um demônio, um homem que fez muito mal, fez tanto mal que morreu há quase um século, e ainda os frutos maléficos da sua ação são vividos hoje, mas era um homem de uma vontade, de uma entrega ao seu ideal impressionante. Impressionante. De fazer corar a muitos de nós católicos que vivemos na mornidão do nosso conforto. Então, é por isso que esse tema da família é fundamental. É por isso que entender a natureza da família é fundamental para os católicos de hoje. É por isso que vocês estão hoje aqui, vão ficar aí um dia inteiro estudando e refletindo, conversando sobre esse tema. Então, o que é o matrimônio? O matrimônio é a base da família. Então, vamos aqui focar um pouco para a gente entender essa instituição. O matrimônio, ele é uma instituição muito sui generis. Sui generis é uma palavra que nós advogados costumamos usar para, às vezes, impressionar o juiz, mas quer dizer que é uma instituição muito diferente, muito própria de si mesmo. Tem características muito próprias. Primeiro porque ele é, ao mesmo tempo, uma instituição natural e um sacramento. Né? Nenhum dos outros sacramentos são instituições naturais, só o matrimônio. Mas o que quer dizer quando a gente diz que o matrimônio é um sacramento? Né? Os sacramentos são 7. A igreja define que cada sacramento é o sinal visível de uma graça invisível. Então, essa é a definição das definições mais curtas e mais precisas do que seja o sacramento. Sinal visível de uma graça invisível. Então, o batismo é um sinal visível. É um cristão, aliás, nem precisa, para que o sacramento do batismo seja válido, nem precisa que seja um cristão, mas é alguém que derrama sobre outra pessoa um pouco de água e diz as palavras: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É visível. A gente vê este fato acontecendo. Mas realiza, torna real, atualiza, faz ato, em ato, a filiação divina. Isso é invisível. A gente não vê a pessoa se tornando filha de Deus. O sacramento do batismo, isso é grandíssimo. O sacramento do batismo nos faz participar da vida divina. A vida que tem o Pai eterno, nosso Senhor Jesus Cristo, e o Divino Espírito Santo no seio da Santíssima Trindade, pelo batismo nós participamos desta vida. Isso é grandíssimo. Nós nos nutrimos da vida divina pelo sacramento do batismo. O sacramento do batismo também apaga o pecado original. A gente não vê isso acontecendo. Não é que o bebezinho tem alguma mancha e aí a água
cai sobre a cabeça, são ditas as palavras da fórmula e a gente vê essa mancha sumindo. Mas o sacramento do batismo apaga a mancha do pecado original e quebra o vínculo que todo humano tem, por causa do pecado original, o vínculo de escravidão que tem com o demônio. É uma coisa que também a gente não percebe pela grandeza desse sacramento, né? Todo ser humano não batizado, todo ser humano pagão, é ligado por um vínculo de escravidão ao demônio. E o sacramento do batismo quebra esse vínculo de escravidão. Tem uma série, assim, é difícil encontrar boas representações das Sagradas Escrituras, ou filmes bons sobre a vida dos santos. Realmente, a grande maioria tem uma visão muito romântica, muito adocicada, e fica um negócio meio chato, pelo menos para o meu gosto estético, não é algo que me agrada, pelo menos a grande maioria. Mas há uma série que está sendo produzida nos Estados Unidos, e parece, essa série tem a assessoria de alguns bons padres, e me parece que o diretor não é católico, é ortodoxo, mas o ator central, o protagonista da série, o ator que faz o personagem principal, é católico, bom, toda a assessoria para o roteiro da série é de padres católicos. Então a série tem um roteiro muito interessante, chama The Chosen, Os Escolhidos. É uma série que conta a vida de Nosso Senhor, a vida pública de Nosso Senhor, e ela, o que eu acho muito interessante é que ela pega, né, a vida de Nosso Senhor sob um ângulo que muitas vezes a gente não vê, que é sob o ângulo dos escolhidos, né? O primeiro episódio é sobre Santa Maria Madalena, que foi uma escolhida por Nosso Senhor para estar ali junto dele, ela chamada de apóstola dos apóstolos, né? E porque estava muito próximo de Nosso Senhor, fazia parte ali do grupo dos discípulos mais próximos a Nosso Senhor. E o primeiro episódio sobre Santa Maria Madalena, e a gente sabe pelos relatos evangélicos que Santa Maria Madalena sofria por possessão demoníaca. E Nosso Senhor a libertou dessa possessão. E é interessantíssimo, porque no começo do episódio, é o primeiro episódio, um sacerdote judeu, que era um homem santo, um homem que seguia a lei judaica, que não tinha se entregue à gnose judaica, que tinha permanecido fiel à lei de Moisés, à religião de Moisés, e era muito reconhecido em Israel no tempo de Nosso Senhor. Esse sacerdote se apieda de Santa Maria Madalena, que estava lá sofrendo, coitada, com esses ataques demoníacos, e tenta fazer uma espécie, um sacerdote reconhecido por toda Israel, não consegue nada. Nada. O demônio ri dele, acha graça. O sacerdote começa a recitar os salmos, as orações judaicas, que são as nossas orações, as orações que Nosso Senhor, que Deus ensinou ao seu povo no Antigo Testamento, as orações que Nosso Senhor, Nossa Senhora e São José também recitavam. Então era o que eles tinham de mais próximo de Deus. E o demônio se ri, ele acha graça daquilo. Essa é a escravidão do demônio. São João diz que a humanidade vivia sob o jugo do demônio. Hoje, os padres fazem exorcismo, uns são mais longos, outros mais curtos, mas sempre no final uma libertação, a alma se liberta. O demônio sofre terrivelmente num exorcismo. Os demônios saem, os exorcistas dizem que eles saem porque eles preferem voltar ao terror do inferno, aos sofrimentos do inferno, do que sofrer um exorcismo. De tal modo, o exorcismo faz violência aos demônios. Porque quem está agindo não é só o padre, é a própria igreja. É a esposa de Jesus Cristo. É o corpo místico de Cristo que está ordenando o que se ordena num exorcismo ao demônio. Então, para ele, isso é terrível. Uma criança recém-batizada
porque recebe a graça do batismo, porque participa da vida divina, ela sozinha, eu tenho um filho que fez 1 ano semana passada, o José. E aí eu ficava impressionado, assim, a gente batizou ele com 1 mês e pouquinho de nascido, e assim, a criança até determinado tempo, ela é pouco mais, ela tem pouca mais funcionalidade que um peso de papel. A verdade é essa. Quem é pai, quem não é pai se escandaliza. Mas quem é pai fala, realmente, até ali mais ou menos 3, 4 meses, a funcionalidade da criança é pouco maior do que a de um peso de papel. E o José, com 1 mês e meio, ele sozinho é mais forte que o inferno inteiro junto. Com Lúcifer, com todos os demônios. O Lúcifer, que era um anjo que andava na presença de Deus. O José, sozinho, vence o inferno inteiro. O demônio não pode suportar a presença de um recém-nascido, fraco, sem funcionalidade nenhuma, sem controle nenhum de si, mas o próprio Satanás, Lúcifer, que caiu pelo orgulho que tinha, das qualidades que tinha, treme diante de um recém-nascido. Isso para a maior humilhação dele. Essa grandeza do que o batismo faz com a gente. Bom, o sacramento do matrimônio. Ele é primeiro uma instituição natural. E aqui já fica uma lição para essa batalha que a gente vive hoje. Há coisas que se exige do matrimônio que não são, digamos, de fundo religioso. Há características do matrimônio que são por sua realidade natural, da sua própria natureza. A indissolubilidade do matrimônio é a primeira delas. A lei do divórcio é uma lei iníqua. Claro que porque primeiro atenta contra a lei de Deus, contra a lei da igreja. Mas também porque atenta contra o direito natural. Ainda que desconsiderada a religião, os mandamentos da religião, o sacramento é indissolúvel pela sua própria natureza. Certo? Então, a gente tem que entender isso, porque as pessoas muitas vezes argumentam, mas o divórcio, se você é católico, você não se divorcia. Se bem que hoje, inclusive dentro da igreja, se defende o divórcio entre os católicos. Mas o que se diz é que, não, em âmbito de direito natural, de lei natural, pode se divorciar. Mentira. O sacramento, o matrimônio, é pela sua própria natureza indissolúvel. Né? E essa instituição, que é indissolúvel, por que Deus a criou? Deus a criou porque nós, seres humanos, como foi muito bem dito por Aristóteles, somos animais sociais. Um dos pontos que nos difere dos animais, nós dividimos com eles esse gênero, o que nos especifica, que nos torna uma espécie diferente neste gênero, é a nossa capacidade social. E é pela família que essa capacidade se realiza. A gente só se humaniza, se torna humano na família. Pensem, por exemplo, no mito ou do Tarzan, do Mowgli, que todos conhecem, né? Um bebê que é perdido na selva e que por um milagre natural, digamos assim, mas uma coisa completamente excepcional, esse bebê é pego aí ou por lobos ou por macacos e é criado ali como filhote de um deles. Parece que houve um registro histórico na década de 30 de um colombiano que se perdeu com 7, 8 anos e ficou entre lobos. E aí, quando o acharam na selva, não sei se é na Colômbia, do Peru, quando o recuperaram, o acharam, já haviam passado alguns anos, e ele estava completamente animalizado.
né? Ele não andava sobre as duas pernas, ele andava como os animais, não conseguia falar, não conseguia comer alimentos cozidos, não ingeria vegetais, se tornou carnívoro e não como nós somos onívoros, se animalizou, porque ele não tinha família, porque é a família que humaniza. E aqui há uma frase, que é uma frase muito bonita, e que tem um sentido filosófico, antropológico muito grande, é uma frase de uma mulher brasileira, infelizmente é pouco conhecida, mas uma mulher que, por exemplo, o Frei Antônio Roio Marim, quem conhece aqui sabe que é uma das maiores autoridades em teologia do século XX, disse que essa mulher tinha uma vida de uma autêntica santa, a vida dela era a vida de uma das grandes santas da igreja, que é a dona Lucília Corrêa de Oliveira. E ela, numa das cartas ao doutor Plínio Corrêa de Oliveira, que era seu filho, ela diz uma frase que é lapidar: viver é estar juntos, olhar-se e querer-se bem. Isso é viver. Viver não é uma série de reações químicas, orgânicas e biológicas. Não. A vida humana realiza-se em estar juntos, olhar-se e querer-se bem. É a família o primeiro lugar em que a pessoa se humaniza. Sem uma família, não há uma sociedade de humanos. É também da natureza do matrimônio. Pessoal, desculpe mais uma vez. Carro com a placa HEA 6356, um Gol prata. Está estacionado em frente à garagem, a moça está esperando. Quem puder ir lá fazer um favor. Obrigado. É também na natureza própria do matrimônio como instituição natural a diversidade dos sexos. Não existe casamento, não existe matrimônio sem a diversidade dos sexos, sem que haja um homem e uma mulher. Quando se unem um homem com outro homem, uma mulher com outra mulher, não é casamento e não pode, pelo direito natural, não só por motivos religiosos, mas pelo direito natural, isto não pode ser chamado de casamento. A autoridade que reconhece esta união como casamento, que a equipara ao matrimônio, atinge, violenta gravemente o direito natural. Porque também muito se diz, não, mas é só não casar na igreja. Recentemente, essa semana, nós tivemos aí essa batina do ministro André Mendonça, que foi aprovado por STF, e ele usando muito, isso é muito próprio dos protestantes, eu acho que para um protestante isso é coerente. Ele disse, não, para o casamento civil eu reconheço a união homossexual. Mas isso é contra o direito natural, não é porque nós somos católicos, mas é pelo estudo do próprio direito natural. Uma pessoa que, sem nenhuma luz da fé, reconhece no casamento a necessidade da diversidade entre os sexos. Por exemplo, a presença real de Nosso Senhor na Eucaristia precisa da luz da fé. Não é natural. Mas a diversidade dos sexos no casamento é da sua própria natureza. E tem essa instituição natural foi criada por dois fins. O primeiro fim é a procriação. Procriação entendida aqui como a geração da vida e a sua educação. Aristóteles, que nem era cristão, vejam que aqui a gente está num âmbito, nessa parte aqui eu não citei nada de teologia, estamos aqui num âmbito puramente natural. Aristóteles, que nem era cristão, que era pagão, reconhecia no matrimônio os dois fins, né? O fim da geração e educação da prole, o primeiro fim, e dizia que esse fim se atingia aos pais, dando aos filhos a existência, né? Então, os pais que dão aos filhos a existência,
Isso é importante porque, infelizmente, tem gente, e isso está cada vez mais comum, experiências muito negativas com pai e com mães, né? A gente tem, são vários exemplos de pais e mães que realmente não cumprem com seus deveres. Mas ainda assim, ainda que seu pai não, sua mãe, seu pai não tenha te dado nada, mas alguma coisa ele te deu, a existência. E por isso nós devemos ser gratos. Eu sei que para uma pessoa que sofreu muito com o pai e com a mãe, isso é muito difícil, mas pelo menos isso a gente tem que reconhecer. Ele me deu a existência. Por pior que fosse a pessoa, mas me deu a existência. Então os pais dão a existência, a nutrição. Então os pais dão aos filhos, primeiro, né, a nutrição biológica, a mãe nos primeiros meses principalmente pela amamentação, mas o pai pelo seu trabalho, vai ajudando a sustentar a família e vai cercando da nutrição alimentar, mas uma casa, né, vai dando umas condições dignas de vida. Os pais têm a obrigação, portanto, de dar isso a seus filhos, a nutrição. E, por último, a disciplina, a educação, né, a educação das crianças. Então, primeiro fim do matrimônio dividido em três grandes atos: dar a existência, dar a nutrição e dar a disciplina, dar a educação. Mas o matrimônio também tem um segundo fim, que é o fortalecimento do amor conjugal entre aqueles que o celebram, né? É próprio do matrimônio isso, o desenvolvimento do amor entre o esposo e a esposa, e esse amor transborda aos filhos. Então, o matrimônio existe para isso também, para que o esposo, para que o homem possa aprender a servir a mulher, e para que a mulher possa aprender a servir ao homem, para fortalecer essa relação de entrega, de serviço, de amor. Pois bem, aqui são os pontos. Claro que tem muito mais coisa, a gente poderia ter um curso inteiro só sobre isso, mas aqui são os pontos que eu queria trazer do matrimônio como instituição natural. Mas essa instituição natural que deveria se viver assim, antes de Cristo, quando Nosso Senhor se encarnou, a elevou à dignidade de sacramento. Então fez com que aquela vivência natural, estável, na diversidade dos sexos, tendo como fim a criação e educação da prole e o fortalecimento do amor entre os cônjuges, esta realidade fosse elevada à dignidade de sacramento e desse a quem a vivesse uma graça especial. Qual que é a graça do sacramento do matrimônio? É afastar o mal, né? Primeiro, afasta o mal do pecado, por isso que São Paulo diz que é melhor casar-se do que abrasar-se. Então, aquilo que seria fora do matrimônio um pecado mortal, a relação conjugal, a relação sexual, o ato conjugal, no matrimônio é elevado à condição de um ato humano livre, um ato humano tendente a um fim bom. Então, afasta o mal do pecado que, desde a queda original, estava manchando a inclinação humana e fortalece, é o bem que dá, fortalece o amor entre os esposos. Então, o matrimônio dá esta graça. É por isso que quando Nosso Senhor vai dizer sobre a indissolubilidade, a estabilidade do vínculo conjugal, São Pedro diz, mas Senhor, é impossível. Nosso Senhor, era impossível. Com a graça que eu estou dando, é possível, e a gente vê aí, graças a Deus, exemplos maravilhosos de matrimônios, né? Quantos casais santos, quantos casais se santificaram por esta graça que Deus dá a partir do sacramento do matrimônio. Todo sacramento ele tem a matéria e forma. Os teólogos o classificam assim. Qual que é a matéria do sacramento do matrimônio? O ato livre, o ato humano. Ou seja, a vontade
como disse muito bem aqui o padre Newton, quando a vontade, iluminada pela razão, iluminada pela consciência, pela sinderese, a gente diria num termo mais filosófico, a vontade decide por algo, este é um ato humano. Decide por um ato tendente a um bem, é um ato humano, um ato livre. Então, este ato livre de decidir, em que os esposos decidem por contrair o matrimônio é também um contrato em que os esposos celebram. Esta é a matéria. E a forma são as palavras do consentimento. Pois bem, este é o matrimônio. Disse que todo sacramento está tendente à santificação. Em que o matrimônio pode se tornar um caminho de santificação, e aqui eu já vou terminando. Santo Tomás, bom, esse aqui era para ter falado no começo. É incrível, impressionante o que é Santo Tomás de Aquino. Eu vindo para cá, eu falei, vou pegar a Suma e vou dar uma lida nos artigos de Santo Tomás. Já tinha preparado a palestra, mas para acrescentar alguma coisa, eu vou dar uma lida nos artigos de Santo Tomás sobre o sacramento do matrimônio. Gente, é impressionante. Leiam, eu não sei se tem na loja a Suma. Então, disponibilizem, porque isso aqui é uma preciosidade. Mas é muito difícil? Mais ou menos. São Tomás ele tem um texto que é tão profundo que ele tem vários níveis de entendimento. Então, uma pessoa que tem um conhecimento filosófico muito profundo tem um aproveitamento excelente disso aqui. Mas mesmo uma pessoa com conhecimento raso consegue aproveitar muito bem também Santo Tomás. Ele é muito claro, muito didático. Então, por favor, invistam na Suma Teológica, na Suma contra os Gentios, porque é impressionante. Uma indicação que eu já deixo aqui. Mas Santo Tomás, não aqui na Suma, mas no comentário que ele faz ao Evangelho de São João, quando ele vai falar sobre a santidade, sobre a santificação, ele dá uma definição que é daquelas definições que só Santo Tomás é capaz de dar. Ele diz, Santo Tomás é ao mesmo tempo é engraçado porque ele é ao mesmo tempo muito técnico, muito científico e, portanto, muito preciso. Cada vírgula, cada acento tem um significado muito profundo. Ele é muito preciso no texto, mas, ao mesmo tempo, também ele é muito poético. Muito se acusou de São Tomás de ter um texto muito duro, mas há uma poesia, há uma beleza no texto de Santo Tomás. E aí ele, comentando o Evangelho de São João, ele diz que os santos são aqueles que com Cristo morreram e com ele ressuscitaram. Esses são os santos. Os santos são aqueles que ressuscitaram, que morreram em Cristo e nele ressuscitaram, né? Morreram pelo homem velho, o homem do pecado, o homem que estava sob o jugo do pecado, o homem que tinha um vínculo de escravidão com o demônio, morreu pela força de Cristo e ressuscitou pela graça de Cristo. Então, os santos são aqueles que vivem plenamente a sua ressurreição em Cristo, que participam de forma integral da ressurreição de Cristo. Cristo nos chama a participar dessa vitória esplêndida que foi sua ressurreição. E é pela santidade que a gente participa desta vitória. Nosso Senhor, e aí São Tomás, para que a gente consiga identificar quem são os santos, São Tomás vai fazer aí uma analogia com as passagens em que Nosso Senhor vai se fazendo identificar, depois da ressurreição, vai se fazendo identificar pelos apóstolos, né? A gente sabe que os apóstolos se assustaram muito quando viram a Nosso Senhor, custaram entender o que era aquilo, né? Os evangelhos registram isso. E Nosso Senhor, sendo o mestre, muito dignamente chamado de o mestre, porque é aquele que melhor ensinou, Nosso Senhor vai usar de 3, digamos assim, técnicas pedagógicas para mostrar aos apóstolos o que era a ressurreição. A primeira, Nosso Senhor mostra as chagas. Ele diz, vede as minhas mãos, os meus pés. Ele mostra as suas chagas, ele mostra as suas mãos e ele mostra os seus pés. São Tomás diz que isso é um símbolo para se identificar a santidade pelo caminho
que aquele homem trilhou, que aquela mulher trilhou, são os pés, e pelas obras que praticou, são as mãos. Então, a primeira coisa é ver a história daquele homem, daquela mulher, e as obras que nessa história, nas suas circunstâncias, ele fez. Ora, no casamento, quantas obras, quantas boas obras o esposo e a esposa podem fazer. Primeiramente, no serviço mútuo. O esposo que tem paciência com a esposa, que tem preocupação, que a protege, que a dá estabilidade, que dá segurança. A esposa que cuida do homem, que reza pelo homem, o marido que reza pela esposa. Deus escuta, o seu coração se inclina de modo muito mais favorável à oração de um marido por sua esposa. A oração de uma esposa pelo seu marido. Isso tem uma força espiritual tremenda. Então, quantas obras boas pode fazer o ser humano no casamento, que o casamento proporciona para o ser humano, e a obra grande de formar um homem. Santo Tomás diz na Suma Teológica, é função do matrimônio, é fim do matrimônio formar o homem perfeito. A capacidade de educar. E uma outra coisa, Nosso Senhor, quando foi nos ensinar a orar, ele começou com a palavra Pai. Eu tenho a Maria Teresa, meus filhos, a Maria Luísa e o José Lourenço, eles aprenderam primeiro a chamar de pai a mim. Então, a palavra pai para eles vai acompanhada da minha figura. E mesmo quando eles estiverem já adultos, ainda que inconscientemente, todas as vezes que eles chamarem a Deus como Nosso Senhor mandou, chamarem a Deus de pai, de alguma forma a minha figura vai estar lá. Porque eles aprenderam que pai sou eu. Então, de alguma forma, eles vão entender Deus como eu sou o pai. A grandeza da missão de um pai. A grandeza da missão de uma mãe. Todas as vezes que chamarem a Nossa Senhora de minha mãe, estarão pensando também, ainda que inconscientemente, na sua mãe. Então, as obras do sacramento do matrimônio. Mas Nosso Senhor também quer se identificar pelo toque, principalmente o caso de São Tomé. São Tomé toca na chaga de Nosso Senhor. São Tomás diz que isso, nos santos, se identificam quando as tribulações o tocam. Termino em 5 minutos. Quando as tribulações o tocam, os santos se identificam assim. E quantas? Eu tenho 4 para 5 anos de casado. Mas isso é pouquíssimo tempo. Né? Mas quantas tribulações toca o marido e a esposa no matrimônio? As preocupações da vida, de como sustentar a casa, de como educar os filhos, de como fazer com que eles enfrentem. Isso é uma preocupação que eu tenho, todos os meus amigos têm. Gente, como é que a Maria Teresa vai enfrentar esse mundo? Como é que o José Lourenço vai enfrentar esse mundo? O que eu posso fazer para ajudá-lo a enfrentar esse mundo? Isso é uma tribulação terrível. A doença, um pai que vê um filho doente, um esposo que vê a esposa sofrendo, doente. A dificuldade financeira, a gente ainda que agradece a Deus pela graça de uma família numerosa, e eu não acho que eu tenho uma família numerosa. 3 filhos para mim é muito pouco, mas já é um escândalo. Na empresa, eu trabalho numa empresa relativamente grande, e eu sou conhecido lá como pai de muitos filhos, com 3 filhos. A dificuldade financeira, todo dia tem que sair para batalhar. Tudo isso são as tribulações que tocam aos que vivem o matrimônio, sem contar todas as outras. Aqui a gente poderia ficar a tarde inteira. Para falar de sofrimento e tribulação, a gente fica a tarde inteira. E os santos reagem bem à tribulação. Unem esse sofrimento ao sofrimento de Cristo. O sacramento do matrimônio nos dá essa oportunidade única de unir os nossos sofrimentos aos sofrimentos de Cristo na cruz, de Nossa Senhora a seus pés. E por último, Nosso Senhor deixa-se identificar como ressuscitado pela nutrição. Ele diz, dá-me algo de comer, vós tendes algo de beber. Santo Tomás vai dizer que nos santos se identifica pela nutrição deles
que eles se nutrem das coisas divinas. É a meditação das realidades divinas. Ver o matrimônio com as suas obras, com os seus caminhos, com as suas tribulações, vê-los a partir de Deus, é um sinal da santidade no matrimônio. Ver a dificuldade que um pai tem, que uma mãe tem, e pensar, poxa, eu tenho que resolver isso. Mas enxergar isso, vendo ali Deus, é um sinal da santidade no matrimônio. No matrimônio a gente tem que estar completamente imerso na vida prática, na vida comum. Um pai que não está imerso na vida prática da sua casa é um mau pai. A mãe que não está imersa na vida prática da sua casa é uma má mãe. Um pai que não se preocupa como as contas do mês vão fechar. Uma mãe que não se preocupa com o almoço que tem que dar para os filhos. Não estão cumprindo os seus deveres, ainda que deixem isso para fazer apostolado e tudo, mas o primeiro dever é estar imerso na vida prática. Mas é preciso ver nessa vida prática a ação do próprio Deus. Contemplar aí a realidade divina e ver que a partir dessas preocupações todas é que Deus nos convida a participar da vida dele. Por isso o sacramento é um matrimônio. Por isso, aliás, o contrário, por isso que o matrimônio é um sacramento. Então, vamos terminar aqui esse breve momento de reflexão, pedindo a Deus aquilo que o cego à beira do caminho o pediu. Domine ut videam, Senhor, que eu veja, que eu vos veja na confusão desta vida, que eu possa identificar-vos aí e perceber que é cumprindo bem os meus deveres como pai, mãe, como esposo, como esposa, é que eu vou estar cada vez mais participando da vida, da vossa vida, da vida da Santíssima Trindade. Amém. Vamos rezar, pedir a Nossa Senhora essa graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Luz, auxílio dos cristãos, Jesus, Maria e José, minha família vossa é.